Então, pessoal, eu tô aqui no canal do Nando Moura, do Cheirando Rola, do Anão de Cotia, né? E sabendo aqui que é claro que o youtuber ia fazer um vídeo, né? Esse youtuber ia fazer um vídeo para comentar sobre a... Cara, não sei se eu poderia comentar que seria uma humilhação, né, que o MBL fez pra cima do Zangado, né? O Zangado, ele havia soltado a minha opinião que ele tinha em relação ao grupo, né? Havia taxado o MBL como de centro-esquerda e é de fato, o MBL é de centro-esquerda mesmo. Aí o Arthur Mamãe Caguei, né, ele fez um vídeo, né, desancando, né, o Zangado, né, chamando de burro, né, e tudo mais, mas não sei se isso aí havia sido de fato uma humilhação, porque, porra, cara, o MBL tem esse modus operandi há um tempasso. Eles sempre agem assim contra gente que tem uma opinião um pouco desfavorável em relação a eles. Né? Independente do cara ser um influenciador famoso, como é o próprio Zangado, ou não, eles agem assim. Eles agem assim e, paradoxalmente, né, eles querem, né, ser eleitos, né? Só que eu penso assim, cara, pô, o MBL quer eleger os seus candidatos, né, e tudo mais, só que eles não estão fazendo absolutamente nada para que isso aconteça. Eles atacam quem questiona eles, eles atacam quem desce um malho neles, né? Aí a partir disso, você até poderia comentar comigo, né, a partir disso, mas pô, se os caras estão atacando o MBL, eles têm que atacar de volta. Entretanto, cara, eu penso assim, inclusive eu acho que você não precisa nem ter mais de 2 neurônios para constatar que se você tiver uma agremiação política, você tiver um partido político e você querer o voto do povo, né, o voto da população, a última coisa a qual você deveria fazer seria investir em ódio para você ser eleito, cara. Aí você até poderia comentar comigo que, olha só, mas acontece que o Jair Bolsonaro, quando ele era candidato a presidente, né, ele investiu muito no ódio, né, e tudo mais. Cara, eu discordo. Eu discordo, certo? E mesmo se ele investisse, mesmo se ele tivesse investido no ódio, ele tinha a cancha, tinha o carisma, que é algo que o MBL não tem. Ele não tem e nunca vai ter, certo? E nunca vai ter. Só que acontece que o Arthur, ele foi eleito, né, porque ele era ele era um youtuber influente, né, e tudo mais. Cara, só que acontece que o problema do Arthur, cara, é que ele teve uma sorte, porque ninguém conhecia ele, e mesmo assim, cara, ele não tinha metade do carisma do Jair, cara. Certo? O que aconteceu com o Bolsonaro não aconteceu com qualquer outro político, cara. E nem com o Nicolas. Porque se o Nicolas ele passar a falar mal do Bolsonaro, ele não é mais eleito nem para síndico de prédio, bicho. Então, cara, eu não estou soltando aqui a minha opinião, né? Eu estou dizendo que normalmente falando, o partido omissão, o MBL, né, se ele realmente quisesse ser votado, ele não ficaria despejando ódio pra aqui e pra ali, cara. Os caras não têm um mínimo do carisma do Jair Bolsonaro, certo? Então, então a gente vai ver esse vídeo aqui do Cheirando Rolo, olha só. Zangado, humilhado e ameaçado, né? E a sorte do MBL, a sorte deles, é que o Zangado, ele decidiu, né, não querer investir contra os caras, certo? Porque se isso aí fosse possível, cara, ele tiraria ainda mais, né, pessoas em potencial que poderiam, né, se interessar pelo MBL, que poderiam votar neles. Né? Eu creio que só pelo tipo de vídeo que o Arthur soltou pro Zangado, né, aquilo ali já deve ter afastado uma porrada de gente. Agora você imagina se o Zangado assim, ele fosse como é o Cheirando Rola, ele fosse como é o Tiff, né, investisse contra eles, fizesse diversos vídeos aí desmascarando, né, os caras iriam se ferrar de verde e amarelo de novo, né? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui do Cheirando Rola, Zangado, humilhado e ameaçado. Você conhece o Zangado? Certamente conhece.
é um dos produtores de conteúdo mais antigos do YouTube. Faz reviews de jogos, joga a primeira hora. O Zangado tem um canal muito antes de eu colocar meu primeiro vídeo na internet. É um dos produtores de conteúdo de jogos mais respeitados e queridos de toda a comunidade do Brasil. E o Zangado tem sido xingado, humilhado e ameaçado. Adivinhem por quem e por quê? Eu recebi um comentário no meu canal dizendo o seguinte: Nando, fala sobre o Zangado no próximo vídeo. Ele está sendo perseguido pela turminha do MBL por ter dado a opinião dele a respeito do partido. Inclusive soube de boatos que o engenheiro Léo, que era amigo do Zangado, está chantageando ele e ameaçando mostrar fotos do seu rosto. Nós vamos falar a respeito disso hoje aqui. Você vai ouvir o Zangado falando a respeito disso hoje aqui. Antes eu queria responder o Rosca Grossa, que diz que eu estou vendendo o meu produto pelo dobro do preço. Marcelo Bustileiro. Isso não é verdade, Rosca Grossa? Deixa de ser mentiroso, cara, deixa de ser canalha. Quando ele pega lá, por exemplo, o curso do Alírio Neto, por que você não fala que só aqui existem os workshops com o próprio artista? É só aqui que você consegue fazer. Inclusive o Tiff fez um vídeo sobre isso aí, né, cara? Cara, eu não sei se o Brigadeiro havia se confundido, ou então ele de fato havia sido um mau caráter, né? Mas o Brigadeiro também é burro pra cacete, né? Ele é burro pra cacete, então eu acho que a partir disso aí você já afasta um pouquinho, né, qualquer possibilidade de que ele não teria sido burro, né? Certo? Mas enfim, o Anão vai explicar aqui o que havia acontecido. Fazer isso. Além disso, você participando de qualquer um dos cursos, então violão, guitarra, baixo, bateria, vocal, produção musical, você recebe do professor mais de 40 horas exclusivas de aulas comigo. Workshops com os professores comigo participando. Isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se eu fosse cobrar, seria o dobro do que eu estou cobrando aqui. Mas tá simplesmente como extra para qualquer um que participar. Aliás, o Maestros 2.0 está chegando ao fim. É sua oportunidade de aprender violão, guitarra, baixo. Eu lembro na época... E o pior, e o Tiff havia dito, né, que, porra, cara, o Cheirão do Rola vai ver esse vídeo do Brigadeiro, vai dar uma em cima dele, cara. Ele vai dar uma em cima dele. Tá dando, inclusive tá aproveitando para divulgar ainda mais o curso. Aí pra você ver como é que o Brigadeiro, né, você conclui que de fato o Brigadeiro é um burro, cara. O cara é um burro mesmo, né. É um burro. Meu amigo. Na época que eu deveria pagar para fazer uma aula por semana com Kiko Loureiro, tá? Eu pagava cerca de, em dinheiro de hoje, seriam uns R$4.500 por mês, R$1.000 por aula. Você aprender com o Fábio Lima, você vai pagar R$103 por mês. R$103, cara. 12 parcelas de R$103. Você acha caro, porra? E com todos os produtos do Fábio Lima aqui, cara, todos eles, que é o mestre do violão, o violão do zero, o violão erudito. E aí o cara comprou esse daqui, só nessa oportunidade ele vai receber mais 40 horas de conteúdo comigo, dando aulas para os iniciantes, fazendo workshops para os iniciantes, dando palestras a respeito de harmonia, de campo harmônico e tudo mais. Deixa de ser mentiroso, Rosca Grossa. Você que acredita na palavra de um ex-traficante que levou um cara para ser assassinado pelo tribunal do crime, você é realmente patético, tá? O Maestros está chegando ao fim. Vamos ouvir o que o Zangado tem para falar a respeito de mais essa atrocidade. Uma coisinha, nos últimos 2 dias aí, a galera tá reagindo a um corte de uma live que a gente fez há umas 3 semanas atrás, já tem um tempinho que a gente fez, que foi quando um gafanhoto entrou e perguntou o que eu achava do MBL. Eu dei a minha opinião, eu falei que eu não entendia muito sobre aquele partido, mas a minha visão do que eu tinha visto era aquela. E aí a recepção acabou me surpreendendo, mas não muito, porque esse ano é ano de eleição, então tá todo mundo se matando, a gente está só em fevereiro, então até
as eleições, todo mundo vai estar literalmente se matando, né? Vai ser um ano muito difícil para o brasileiro, para se cultivar amizades e coisas do tipo, porque a galera... Não, literalmente não, cara. Literalmente não. Você tem que saber exatamente o que seria o termo literal, né? Não estão literalmente se matando. Ultimamente está muito afundado nesse assunto aí de política. Você não pode dar uma opinião, mesmo uma opinião rasa gera uma reação absurda. Então, Não, o problema é que você deu uma opinião contra o pessoal do MBL, certo? A diferença foi essa aí. A reação do público, das pessoas que seguem o partido, foi uma reação esperada, assim, a galera não gostou do que eu falei, mas não gostar é uma coisa, mas teve muito xingamento, ameaça, essas coisas, então eu fiquei surpreso, mas nem tanto. Eu não vou responder do mesmo jeito que o próprio partido ou alguns integrantes dele responderam para mim, né? Tipo, fazendo piada, ridicularizando, me chamando de burro, de idiota e coisas do tipo. Eu não vou responder da mesma forma. O que eu tenho para dizer é o seguinte: antes eu tinha desconhecimento, né, digamos assim, eu não tinha um total entendimento de como o partido funcionava, e eu falei isso, tanto que na live seguinte, a mesma pessoa que mandou superchat me corrigiu, falou: tio, o senhor tem uma visão superficial, é assim, 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 assado. Eu falei: ah, tá, eu não vou discutir com você, acho que você tá certo. Foi na live seguinte, só que esse corte não foi reagido e nem replicado, né? Então o que eu tenho para dizer é isso, tipo, antes eu não tinha um total conhecimento do partido, hoje eu tenho total desinteresse. Estou pouco me lixando para quais são as regras dele, as normas, o que ele segue, o que não segue. A forma que eles reagiram aos ataques que eles fizeram já é suficiente para eu entender como eles funcionam. Então, eu encerro por aqui. Não vou continuar falando, não vou continuar alimentando isso, não vou responder do mesmo jeito. Tudo que eu precisava saber, agora eu já sei. Estou de boa com isso. Todo mundo que criticar o Partido Missão, as suas lideranças, por mais boba que seja a crítica, vai experimentar aquilo que o Zangado experimentou agora. Há pouco tempo atrás vocês viram o Petri com o vídeo MBL, o que está acontecendo. Eles inclusive estavam incentivando que o Petri se suicidasse. É grave nesse ponto. Eu quero ler um texto para vocês que não tem nem... Bom, cara, se isso aí de fato havia acontecido, o Petri tinha que processar os caras. Tinha que processar o cara. Não sei se está fazendo isso aí, mas qualquer um, né, numa situação em que está ele e acontecendo esse tipo de coisa aí, tem que ir pra cima, cara. Tem que processar os caras. Certo? Eu espero que o Petri, apesar de eu detestar ele, né, ele faça isso aí, cara. Faça isso aí. Nenhuma conexão com os fatos atuais, com a realidade atual, mas eu gostaria de ler esse texto para que vocês pudessem refletir sobre ele. Pode ser? Então vamos lá. Na Alemanha nazista, uma amizade de anos podia morrer antes mesmo de qualquer bala ser disparada. Dois homens que conversavam todos os dias sobre trabalho, família, banalidades e sonhos começam a divergir politicamente. Um deles entra no partido nazista não apenas como simpatizante, mas como alguém que passa a defender o regime, repetir os slogans, justificar brutalidades, normalizar o horror. O outro, ainda com o mínimo de consciência intacta, critica, aponta essas atrocidades, denuncia essas violências, a perseguição e a mentira institucionalizada. É aí que começa a acontecer a transformação mais repugnante e reveladora. O amigo nazista não discute mais ideias. Ele não tenta refutar, ele não tenta convencer, ele apaga. De repente ele diz que nunca conversou com outro, que nunca foi amigo, que nunca teve intimidade, que não o conhece. E como se isso não bastasse, começa a difamar, inventar histórias, distorce frases, cria insinuações, espalha suspeitas. Não é um simples desentendimento, é um processo.
cara, o problema é o tipo de gente que efetua esse discurso. Porque o Nando Moura é um dos exemplos cabais aí de gente que acaba atraindo a confiança da pessoa a qual ela havia sido aliada, né? Esse cara aí já implementou assassinato de reputação para diversas pessoas aí, certo? Diversas pessoas que haviam sido anteriormente aliadas dele. Eu não vou falar amigas porque esse cara não é amigo de ninguém, certo? Ele se junta com outra pessoa, ainda mais se for um influencer, né? Um outro youtuber, né? Por interesse. Ele faz isso aí por interesse, certo? E quando a pessoa não faz o que ele pede, né? Certo? Aí ele dá uma volta de 180, acaba rompendo com o cara, aí começam os assassinatos de reputação. É só você pegar o que ele fez com Ignorante, né? O Guilherme lá. Então, cara, infelizmente o cheirando rola, o Nando Moura, não é a pessoa qualificada para efetuar esse discurso aqui, cara. E a gente sempre deve se lembrar disso aí. E outra coisa, até pouquíssimo tempo o Nando era aliado do MBL, certo? O cara endossava o que o MBL fazia pra cima dos seus opositores, certo? Então, bicho, esse cara aqui não é confiável de forma alguma. Não é confiável. Então vamos continuar. Porque o totalitarismo, ele não quer vencer no argumento. Ele quer eliminar a pessoa. O passo seguinte do mecanismo é sempre o mesmo. Lembrando que na pandemia também ele estava do lado do MBL, tá? Destruir a reputação para destruir o direito de existir. Primeiro o homem vira suspeito, depois ele vira inimigo, depois ele vira ameaça. E quando o indivíduo é transformado em ameaça pública, qualquer crueldade parece justificável. A difamação não é um excesso, é uma etapa. O assassinato moral é o ensaio geral do assassinato físico. A lógica é diabólica, mas eficiente. Se você consegue convencer a sociedade de que alguém é imundo, perigoso, subhumano, então a violência deixa de parecer violência. Passa a parecer higiene, defesa, necessidade histórica, proteção do povo. E o amigo... É claro que do que eu havia dito sobre o Nando, né? Obviamente não se inclui o assassinato físico. Estou falando que ele faz assassinato de reputações, certo? Ele fez isso aí contra as pessoas que eram aliadas, né, a ele, que acabaram se separando do cara. Vou continuar. Aquele que ontem estava rindo com você, hoje participa do coro que pede a sua ruína. Ele não faz isso só por ideologia. Faz por covardia. Porque admitir que foi amigo de alguém que agora é perseguido seria admitir que o perseguido é humano. E o nazismo não pode permitir humanidade. A humanidade cria empatia. A empatia cria freio moral. Então ele apaga o passado. Ele renega a amizade e reescreve a história. Essa é uma das faces mais sombrias do regime. Ele não apenas prende e mata. Ele recruta pessoas comuns para serem cúmplices e as recompensa com um sentimento barato de pertencimento. E para manter essa sensação, precisa que o outro seja o mal absoluto. Por isso a difamação se torna tão feroz. Porque quanto mais monstruoso o outro parecer, mais puro o partido se sente. No fim, a tragédia não é só política, é antropológica. É a prova de que a degradação moral não começa no campo de concentração. Ela começa numa frase aparentemente pequena e socialmente conveniente. Eu não conheço esse homem. E quando uma sociedade passa a aceitar que a mentira, a calúnia e a destruição da reputação são ferramentas legítimas contra adversários, ela já atravessou o ponto de retorno.
A violência física vira apenas burocracia. Um carimbo, um relatório, uma medida. Então o mundo descobre, tarde demais, que o pior monstro não é um soldado com um fuzil. É o seu velho amigo que diz: foi ele. Esse texto é baseado no livro As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Preste bastante atenção no que eu disse aqui. Você quer assistir um excelente filme esse final de semana? De graça? Assista o filme A Onda. Está no comentário fixado. Está na descrição desse vídeo. Então, eu já vi esse filme já. Eu já vi esse filme, só que acontece que é impossível deixar de lembrar que o MBL está onde está hoje em dia por conta do Cheirando Rola também. Ele ajudou o MBL a ser o que é. Não dá pra você varrer isso aí pra debaixo do tapete não, bicho. Vídeo. E vai retratar muito bem esse texto, O Amigo, que eu acabei de ler pra vocês. Zangado, Petri, vocês têm todo o meu apoio e eu quero lhes dizer que Cristo nos sustentará. E Ele sempre foi, sempre será suficiente. Quero terminar esse vídeo compartilhando com vocês um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no canal, interpretando a música Love of My Life, do Queen, né? Se não for possível colocar este vídeo aqui por causa dos direitos autorais e você não assistir este vídeo logo após eu falar, ele está no comentário fixado e na descrição desse vídeo, tá bom? Música é vida interior e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Menos um dia para todos nós. Nope. Então é isso, pessoal. Aí você saca que, né, evidentemente que o Anão de Cotia, né, iria perder tempo fazendo um vídeo aí. E eu acho, né, para encerrar esse vídeo, que o tio Zangs, né, ele deve saber, né, o tipo de gente que é o Cheirando Rola. Também eu creio que sim, cara. Eu creio que sim. E ele, né, não vai querer se juntar com ele. Né, se dá pra pôr em uma situação hipotética, né, isso nunca aconteceria. Eu acho que não. Certo? Eu acho que não, mas enfim. Então é isso, pessoal.